Se você tem fibromialgia, esse vídeo foi feito especificamente para você, não para te dar falsas esperanças, mas para te dar informação real que pode mudar completamente o resultado do seu pedido do benefício no INSS. Existe algo que pouquíssimos advogados explicam para os seus clientes e que faz toda a diferença na hora da perícia e do reconhecimento do direito. A fibromialgia raramente aparece sozinha, e quando ela aparece acompanhada de outras condições, as chances de concessão do benefício aumentam significativamente. Hoje eu vou te explicar como isso funciona na prática, como a fibromialgia pode ser reconhecida como deficiência e quais documentos você precisa ter em mãos para fortalecer o seu caso. Então já se inscreve no canal agora e me conta aqui nos comentários há quanto tempo você convive com fibromialgia e se você já teve o pedido negado pelo INSS. Isso me ajuda a entender melhor a realidade de quem está assistindo. Primeiro vamos falar sobre algo que quem tem fibromialgia já sabe, mas que precisa ser dito em voz alta. Essa é uma condição mais incapacitante e ao mesmo tempo mais incompreendida que existe. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica, generalizada, fadiga extrema, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, o que muitos chamam de fibrofog ou névoa da fibra, e uma série de outros sintomas que variam de pessoa para pessoa e de dia para dia. E aqui está o primeiro grande problema jurídico. A fibromialgia não aparece em exame. Não tem nada para mostrar na ressonância magnética, não tem nada para apontar no raio-x. O diagnóstico é clínico, feito pelo médico com base nos sintomas relatados e em critérios específicos de avaliação. E o perito do INSS, que tem 10 a 20 minutos para te avaliar, frequentemente subestima uma condição que não aparece nos exames. Isso gera negativas e injustas todos os dias. Mas existe uma estratégia jurídica que muda esse cenário, e é sobre ela que eu vou falar agora. Quem tem fibromialgia geralmente não tem só a fibromialgia. Estudos médicos mostram que essa síndrome aparece com frequência acompanhada de outras condições, especialmente transtornos de humor, como depressão e ansiedade. E é aqui que entra a estratégia jurídica mais importante que eu vou te passar hoje. Quando você apresenta ao INSS não apenas a fibromialgia, mas também condições associadas, como diagnóstico, documentação e tratamento comprovados, o quadro clínico se torna muito mais robusto, muito mais difícil de ignorar, e as chances de concessão do benefício aumentam significativamente. Deixa eu te dar um exemplo prático. Uma pessoa com fibromialgia que vai à perícia apresentando apenas o diagnóstico da síndrome tem grandes chances de negativo, justamente porque o perito não consegue mensurar objetivamente a dor. Essa mesma pessoa apresentando fibromialgia associada a um episódio depressivo grave, classificado pela CID F32.2, ou um transtorno depressivo grave, que é a CID F33, passa a ter um quadro com documentação objetiva, com laudos psiquiátricos, com receitas de medicamentos controlados, com histórico de tratamento. O perito tem muito mais dificuldade de negar uma incapacidade que está documentada em múltiplas frentes. Agora vamos entender o que são essas CIDs que eu mencionei, porque você vai precisar saber isso para conversar com o seu médico e organizar sua documentação. CID é a Classificação Internacional de Doenças, é o código que os médicos usam para registrar oficialmente o diagnóstico. E no contexto da fibromialgia, 2 CIDs são especialmente relevantes. A CID da própria fibromialgia, que é a M79.7, e essas 2 CIDs que geralmente estão acompanhadas da fibromialgia. O primeiro é o CID F32.2, que é o episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos. Esse código indica uma depressão de grau severo, não uma tristeza passageira, mas uma condição que compromete significativamente a capacidade da pessoa de funcionar no dia a dia. Quem tem fibromialgia e também enfrenta depressão grave tem esse diagnóstico documentável pelo psiquiatra. A segunda é F33, transtorno depressivo grave. Esse código é usado quando a pessoa já teve mais de um episódio depressivo ao longo da vida. Quando o episódio atual é grave, o código completo é F33.2. Esse diagnóstico indica uma condição crônica recorrente com impacto duradouro na capacidade funcional. Porque isso importa juridicamente? Porque transtornos de humor graves
tem critérios de diagnósticos objetivos, tem tratamento, medicamento e é documentável. E tem impacto funcional reconhecido pelo próprio INSS como gerador de incapacidade. Quando a fibromialgia e depressão grave aparecem juntas na documentação, o conjunto cria um quadro de incapacidade muito mais sólido do que cada condição apresentada isoladamente. Em todos os casos que eu acompanho no escritório, nos pedidos, a pessoa começa com a fibromialgia. Em decorrência das dores constantes, evolui para o quadro depressivo. Agora eu vou falar sobre algo que a maioria das pessoas com fibromialgia não sabe e que pode abrir uma porta importante para o reconhecimento de direitos. A fibromialgia pode ser reconhecida como deficiência para fins legais. Isso não é interpretação criativa, está fundamentado na lei que define deficiência de forma ampla. É deficiente a pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A fibromialgia, quando causa limitações funcionais de longo prazo, dificuldade de se locomover, de manter concentração, de trabalhar, de realizar atividades básicas do dia a dia, pode se enquadrar nesse conceito de deficiência. E por que isso importa? Porque o reconhecimento como pessoa com deficiência abre um acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada, para quem tem baixa renda e não tem contribuições suficientes ao INSS. E também fortalece pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente, porque demonstra que a condição não é temporária. Mas atenção, esse reconhecimento não é automático. Ele precisa ser construído com documentação adequada e, muitas vezes, defendido juridicamente. Agora vamos ao que você precisa ter em mãos. Essa é a parte mais prática do vídeo, então já anota. Primeiro, o laudo do reumatologista. O reumatologista é o especialista principal no diagnóstico e tratamento da fibromialgia. O laudo dele precisa descrever não apenas o diagnóstico, mas os critérios utilizados para chegar a ele, como a avaliação dos pontos de dor e principalmente as limitações funcionais que a síndrome causa na sua vida. Não basta dizer que você tem fibromialgia, precisa dizer o que você não consegue fazer por causa dela. Segundo, laudo do psiquiatra, especialmente se houver depressão associada. Se você tem um diagnóstico de depressão, seja F32 ou F33, o laudo do psiquiatra é a peça fundamental. Ele precisa descrever o grau de depressão, tratamento em curso, os medicamentos utilizados, o impacto da condição na sua capacidade de trabalhar e de realizar atividades cotidianas. Terceiro, são as receitas de medicamentos, especialmente se você usa medicamentos controlados, antidepressivos, relaxantes musculares, ansiolíticos. As receitas mostram a gravidade do tratamento. Um paciente que toma remédio controlado diariamente não está com uma condição leve. Quarto, histórico de tratamentos, fisioterapia, acupuntura, psicoterapia, internações, troca de medicações, tudo que mostra que você está buscando tratamento e que a condição persiste apesar dos esforços. Esse histórico demonstra a cronicidade, e cronicidade é um dos elementos mais importantes para o reconhecimento de incapacidade. Quinto, relatório médico específico para a perícia do INSS. Esse é o documento mais importante e o mais negligenciado. Peça ao seu reumatologista e ao seu psiquiatra um relatório direcionado especificamente para a perícia do INSS. Esse relatório precisa descrever sua condição, seu tratamento em uma linguagem clara e objetiva. De que forma essas condições te impedem de trabalhar. Quanto mais detalhado e funcional for esse relatório, menor o espaço para o perito ignorar sua situação. Se você já tentou e teve o benefício negado com o diagnóstico de fibromialgia, eu preciso que você ouça isso. Negativas por fibromialgia é uma das mais contestadas. Sabe por quê? Porque muitas dessas negativas são baseadas em perícias superficiais que não consideram adequadamente a documentação apresentada ou que avaliaram apenas a fibromialgia isoladamente, sem considerar as condições associadas. Na justiça, o juiz pode determinar a perícia judicial feita por um médico independente, com mais tempo, com acesso a toda a documentação e sem o protocolo acelerado da perícia administrativa do INSS. E nessa perícia judicial, quando o quadro está bem documentado, fibromialgia mais depressão grave, com laudos detalhados e histórico de tratamento, o resultado frequentemente é diferente.
Não aceite uma negativa como resposta final sem antes consultar um advogado especialista. O caminho judicial existe e ele funciona. Eu sei que viver com fibromialgia já é difícil o suficiente. A dor constante, a fadiga, os dias em que levantar da cama parece impossível. Você não deveria precisar lutar tanto para ter o seu direito reconhecido. Mas infelizmente essa luta existe e a informação é sua melhor arma. Então lembra do que você aprendeu hoje? A fibromialgia associada a outras condições, como a depressão, cria um quadro muito mais sólido para o seu pedido de benefício. A fibromialgia também pode ser analisada na condição de deficiência e a documentação certa, organizada e detalhada pode fazer toda a diferença entre a negativa e a concessão. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também tem fibromialgia e está enfrentando essa batalha, porque tem muita gente precisando dessa informação e não sabe onde encontrar. Já aproveita e deixe sua inscrição e me conta aqui nos comentários a sua situação. E me segue para não perder o próximo vídeo. Você tem direito e eu estou aqui para te ajudar a entender como garantir esse direito.